Este podcast é orgulhosamente patrocinado pela Minimal Club. Dá uma sacada aqui, ó. Ela tá aqui, ó, e tá aqui também. Eu sempre faço podcasts com a blusa. E se você quiser saber mais, aqui na descrição tem um link para você comprar com 15% de desconto. Também tá aparecendo o QR Code na tela. Então não dá tempo mole não, já entra no site, reserva a sua, fica de Minimal, igual a gente. Poxa, eu convivi muito com preconceito. O preconceito que eu falo em relação ao nosso segmento é um preconceito natural nosso com o luto, com a dor. E por mais que para mim era normal lidar com o que a gente fazia, a hora que eu ia para a escola, foi eu quem convivi mais com o preconceito, porque eu já tinha uma empresa ali na família, meu pai ia me buscar na escola com os carros da funerária. Meu Deus, igual o filme, eu não acredito. Eu não acredito no que eu tô vendo. Você tem que ver esse filme, eu vou você assistir vai adorar. as questões. Eu vou assistir. Porque era assim, é o filme da minha vida, então, porque... É o filme da sua vida, foi inspirado. Ele chegava com o carro da funerária e pra mim era a coisa mais legal do mundo, porque eu achava um máximo. A gente tinha carro de funerária e ambulância, cara. Então pra mim aquilo era um filme mesmo. Eu criança achava aquilo o máximo, andar em carro de funerária e ambulância. E eram umas caravans pretas. Era aterrorizante, assim, pros outros. Tinha dourado pra também? Mim não. Tinha aquelas coisas não, douradas? ainda nessa época eu te confesso que não. Era bem mórbido mesmo. Não tinha nem o dourado pra quebrar. O dourado veio depois, na nossa era ali. A Viviane começou a trazer esses elementos. Mas nessa época não. Era funerária mesmo, de filme. Sim. Aquela que todo mundo tem medo. Só que eu só fui perceber isso na escola. Eu ia pra escola, os coleguinhas ficavam assustados, sei lá, porque os pais falavam. Eu não entendia muito bem o preconceito. Eu achava muito normal. Eu brincava, eu tinha motinha elétrica. Eu brincava no meio do estoque de urnas. Lá no estoque, sabe? Onde ficavam as urnas armazenadas. Eu sempre em meio às pessoas que prestavam serviço. Eu tava ali, pra mim era normal. E aí eu comecei a ver que não. As diretoras da escola pedindo minha mãe as minhas irmãs pra ele parar de me buscar na escola com carro de funerária. Não acredito uma coisa dessa, gente. Sim, a gente passou por O isso. ser humano é muito esquisito, né? Mas é real. Eu não podia. Real, eu parei claro. uma hora de confrontar esse preconceito e falei assim, cara, ele é real. Tanto ele é real que ele é um preconceito meu. Aos 17 eu não queria atuar nesse segmento, não era só por causa da relação com a perda do meu pai, porque não era legal, não era cool, né? A gente fala de empresa cool, né? O estilo Google, isso foi um sonho que eu fui despertar através do preconceito. Porque eu falei, tudo bem, né? Falei com minha irmã, o propósito é muito forte. Te ajudar já faz sentido. Ajudar minha família, ser o sucessor, ser o homem da família, pra mim já me obriga a estar aqui. Então, se é para me obrigar a estar aqui por um propósito forte, deixa eu ver como. Entender como a gente faz. Como a sociedade enxerga o que a gente faz. Se a gente entrega algo de valor, de fato, e como isso escala. Né? Depois eu fui entender o que era escala. Não era ali naquele momento, mas eu pensava muito em crescimento. Não sei de onde eu tirei isso, talvez de um... Sei lá, acho que isso era uma herança que corria na veia do meu pai. Meu pai era um sonhador, eu me tornei sonhador também. Então, ao invés de... Falei, cara, se eu não vou poder atuar em outros mercados, deixa eu ver nesse aqui como é que faz para crescer. Eu quero fazer o meu legado em torno desse negócio. E aí foi assim. Comecei a entrar na empresa, ficar ali, ia pra faculdade de manhã e trabalhava à tarde. Mas... novo, 17 para 18 anos, não queria muita coisa com a vida não, né? Eu tava cabeça ainda pensando em outras coisas, mas ali tinha uma necessidade. Minha irmã tinha 10 anos que ela estava atuando sozinha praticamente, não desmerecendo o papel das minhas outras irmãs, que eram também parte desse negócio, mas não se engajavam como ela. Ela estava em todos os lugares da empresa, em todos os momentos, era onipresente. Então ela fazia a coisa, ela enfrentou os desafios, ela era mais velha, ela tinha que cuidar mesmo. E assim... Ela tava com uma expressão de cansaço muito verdadeira, assim. Aquele cansaço que você fala, putz, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que deixar de lado essa rebeldia, esse desejo, essa vontade, ou canalizá-lo pra cá pra ajudar. E aí é o leão do dia, né? Vamos lá entender como que vende, como que atende. Eu ia pra dentro dos hospitais. Aí vem o Daniel, que hoje é o marido da Viviane. E pai das minhas sobrinhas, da minha afilhada, e um cara que me ensinou tudo sobre serviço funerário. Ele já era, na época ele entrou como copeiro, passou a motorista, agente, gerente, e hoje ele é o cara no Brasil de serviço funerário de operação. Entende tudo.
respeitadíssimo, foi quem me ensinou o que é serviço funerário. Mas eu falei, opa, você já faz isso bem demais? Cuida então. Minha irmã cuida de acolhimento, que é a mulher, né? Então ela ia para os atendimentos, ela conversava com as famílias, ela acompanhava a despedida. E se ela pudesse ir em todos, ela ia em todos. E nessa época ela podia, porque ela fazia com que pudesse. Marcava os serviços e atendimentos. Você tá só falando, eu só tô vendo o filme assim. Impressionante. Não é que eu a não história sabia nem que isso existia no Brasil. É uma história de vida real. Em primeira mão aí, ó. Vamos soltar. Mas aí me conta o seguinte, qual foi... Então a sua virada foi você olhar para sua irmã e ver que ela precisava de ajuda. Foi o chamado. Eu escuto muito isso, né? Muita gente fala sobre um chamado. Às vezes você não vai pelo sonho, você vai pelo chamado. E o meu foi esse chamado, né? Para ajudá-la, para suportá-la. E aí, logo na sequência, buscando esses caminhos dentro da empresa, eu encontrei pessoas como o Joseir, de novo. Olha como ele volta. Porque aí ele vem, na época eu era o Juninho, né? Para ele eu sou até hoje o Juninho. Juninho, vou te ensinar o que a gente faz. Vamos rodar o mercado. Vem cá pra você ver o que é plano funerário. Aqui tem um potencial, aqui é vida. Aqui é comercial, é gente, é processo, é venda, é marketing. Foi marketing? Que marketing? Nem existe marketing aqui dentro. Como eu comecei uma faculdade de publicidade e propaganda, eu achava que sabia tudo sobre marketing, né? 1 mês de faculdade, sabia nada. Sabia nem sobre o que a gente fazia. Mas fui aprender. A minha faculdade foi a Metroparks. Então eles me ensinaram. Eu ia com toda a humildade do mundo. Eu era um menino, pô. Então eu ia entender como que grampeia carnê. Eu ia pra rua entender como que o vendedor batia na porta, porque nessa época... até hoje, o carro-chefe nosso é PAP, de vendas. PAP é o porta-a-porta. Porta-a-porta. Não acredito. Porta-a-porta. Porta-a-porta. É uma força gigantesca que isso tem. Porque é humanização no final do dia. Exatamente, era isso que eu ia falar. Porque teu produto, se não vier humanizado, não vai. Não vai. Então tem que ser o ser humano, não pode ser digital, não pode ser um robô. Eu acredito hoje, através desse cara aqui que vos fala, que é possível usar o digital como veículo de escala. Mas eu nunca falei, não é negociável desconsiderar os meios tradicionais. E desconsiderar a humanização no processo. Que no final é isso, é a humanização. Você pode trazer a escala via o digital, mas manter ali o touch, a humanização, o atendimento não robótico. Você consegue ali trazer a sensibilidade, até a conscientização da importância de se ter um plano. Muitas famílias são desassistidas nesse processo, né, do luto. Eles não sabem o que fazer. De repente, perde alguém da família, a pessoa fala, o que eu faço agora? É verdade. E em comunidades, principalmente, eles tentam ir para uma igreja, para uma associação, reunir amigos ali, para tentar resolver o problema e falar, o que a gente faz agora? Precisa ir no cartório? Não precisa? Eu vou para qual cemitério? Como que funciona o processo? E o papel que a Metroparks hoje faz, não só o papel educacional, conscientização, mas aquele que a gente tem muita dificuldade, que é o preventivo, que é o planejamento de transformar esse momento como um momento de despedida mesmo. Gente, isso vale para tanta coisa, né? Eu fico pensando, eu tenho, por um acaso, um plano, mas quem fez foi meu pai e minha mãe, que já se foram. Que não é bem um plano, eu vou te dizer, é bem diferente disso que está falando. Na verdade, é um espaço num determinado lugar, num campo, num cemitério. Então, um jazigo. Que a família toda está usando ali na medida do possível. É familiar. É muito diferente isso daí que você está falando. Isso aí é outra coisa. Quando você fala diferente, qual a percepção que você tem de diferente? Porque o que eu tenho é só a infraestrutura, eu não tenho mais nada. Isso é muito forte, hein? Eu não tenho mais tenho nada. A infraestrutura e não tenho mais nada. Muito forte. E é isso. A gente acredita muito nisso. Não adianta ter a infraestrutura se você não tem. É tudo. Falta tudo. Falta tudo. Falta o acolhimento, falta a humanização, falta atendimento. E a gente entendeu isso. Então, qual que é o nosso papel? Ser essa responsável. A Metroparks é a responsável por abraçar as pessoas, os clientes, acolher, até mesmo antes de perder.
Então hoje a gente entende que Metropax já não é mais sobre death care. Ela é healthcare. Ela é vida. Porque a gente, quando parte, aí cada um com suas crenças e né, dogmas aí, a seu modo, mas quando a gente parte, talvez a gente vá e não percebe a dor que fica quando a gente parte. Claro. A gente nem quer falar disso, né? É até mais fácil, às vezes, falar da partida de outro do que da nossa, mas é a verdade. A gente vai partir. E às vezes a gente não vai sentir. A gente não sabe o que tem do lado de lá. A gente acredita por um dogma, uma crença, mas quem fica é que sente. E como a gente vê isso, a dor de quem fica, e para nós foi uma dor ter perdido o nosso pai, a gente prefere canalizar isso de uma forma a conscientizar não só da importância de prevenção, mas de como viver. Porque não adianta você esperar partir para falar assim, deveria ter feito. Claro. Deveria ter abraçado, deveria ter amado, deveria ter beijado, deveria ter perdoado. E isso a gente às vezes não quer visitar. E eu gosto muito de falar isso, principalmente nessa oportunidade aqui, porque primeiro, quebra um paradigma sobre o que a gente posiciona, porque as pessoas acham que é só o fim. Ah, você ganha dinheiro. Cara, que isso? O que a gente conquistou, o que a gente realiza ali, vai muito além de resultado financeiro, óbvio. Para conseguir escalar, para conseguir entregar isso em maior proporção, é óbvio que precisa de resultado. E tudo bem remunerar o resultado para os sócios por terem feito isso bem. Nós vamos falar da fusão, nós vamos falar de venda de empresa, né? Acho que se der tempo aqui a gente vai aprofundando. Mas o que adianta tudo isso se não for para colher mais? E aí a gente teve aula aqui no sábado, eu e a Cris, e um dos fundadores, um dos alunos foi fundador de uma empresa e ele perdeu o sócio. Uhum. Subitamente. E ele contou um pouquinho da experiência de não ter nenhum tipo de planejamento, nada. Não saber o que fazer. O que a gente faz agora? E a gente fala pouco sobre isso. Como que você enxerga isso no Brasil? Esse processo de não só planejamento sucessório, mas ter essa visão do acolhimento, essa visão do a gente precisa enxergar esses turning points de vida que acontecem e pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento, e a gente não olha para isso. Não olha por medo, não olha por desconhecimento, não olha porque a gente tem receio de encarar esse fantasma, esse mito, qual é o termo que a gente adotaria? Cara, fica mais fácil quando você entende a dor. Qual é a dor de não se falar sobre isso? É uma dor evidente, é uma dor meio óbvia, porque dói. Falar sobre perda dói. Eu acho que dificilmente você vai conhecer alguém que não perdeu alguém num ciclo relativamente próximo. Você deu o exemplo de perder um sócio. Às vezes a gente não quer falar da possibilidade de perda de alguém da nossa idade, de 30, 40, 50. Hoje em dia não. Na verdade, é uma verdade absoluta que não há idade para partir. Pode ser por uma doença, pode ser por isso, aquilo, mas todos nós estamos sujeitos. Nós tivemos uma pandemia que não escolheu classe social, não escolheu cor, não escolheu idade, não escolheu nada. Todo mundo estava sujeito. Tinha alguns parâmetros que definiam um risco maior? Sim. Mas no dado, e nós tivemos acesso a dado, a gente vivenciou isso, não escolheu não. Então tá ligado sim a preconceito com o assunto, preconceito com o segmento natural também, porque o segmento há muitos anos atrás não passava essa imagem positiva, havia realmente exploração na época. Cara, mudar isso foi o grande lance, mudar esse posicionamento, mudar a forma como se faz, mudar a forma como se trata o assunto e parar de cutucar a dor foi o caminho que nós encontramos. Segs, a gente fechou um primeiro capítulo da sua história, da construção da Metropax, e aí a gente vai para um segundo momento de inflexão na sua vida, que você assume como vice-presidente, vai tocar crescimento na empresa, e depois vem um momento de fusão, um M&A. Tudo numa janela, no espaço de tempo ali, que transformação desse mercado, crescimento, depois expansão e fusão. Conta um pouquinho pra gente como que foi toda essa sua jornada ali.
Tá, vamos lá, cara, fazer um giro já partindo dessa parte, né, assim. Cara, primeiro enfrentei ali os desafios de crescimento, porque minha irmã tinha conseguido arrumar a casa, sabe? A Viviane deixou a casa pronta para enfrentar outros desafios. Mas o medo de passar por tudo o que passou limitava a empresa de crescer, por tudo que nós passamos. Então a empresa tinha uma barreira ali de crença de que ela não podia passar de 100 funcionários. E aquilo era uma dor para mim, porque eu queria crescer. Eu amava o plano funerário. O José rodou comigo o Brasil inteiro num golzinho 1.0 que tem mais quilômetro rodado que muito caminhão por aí. Esse carro tinha que estar num quadro lá na empresa. Assim. A gente rodou o Brasil para entender como faz o segmento. Como o segmento já tinha explorado essa estrada do plano funerário. Porque eu gostava. Era muito legal vender plano, cara. Porque você lidava com a pessoa muito antes de acontecer uma dor. E ela já estava pensando nisso, mas eu percebi que tinha uma relação de humanização tão forte com os vendedores que aquilo me encantava. Falei assim, isso aqui é legal demais. Vamos rodar mais comunidade. Eu ia mesmo. Ia para os becos e vielas e comunidades e chefes de comunidades e a gente fazia muito trabalho social. Então tinha creche no meio das comunidades. Cara, que época gostosa. Que eu pude vivenciar uma realidade que não era a minha realidade. Eu não tive essa dificuldade. Eu vou mentir se eu falar que eu passei fome. Não passei. Fui preservado das dificuldades que a gente tinha no negócio. Mas ali eu podia ver isso. Eu via as crianças com aquela necessidade de acolhimento, de abraço, de coisas simples assim. Então eu vivia uma coisa muito legal ali nessa caminhada. Enfim, mas queria crescer. Como profissional, como empresa, eu queria ver aquilo crescendo, se organizando, sabe? E crescer exigia organização, na verdade. Eu, sinceramente, na época, eu acho que eu não estava tão preocupado com a organização, porque a organização me atrapalhava. Era muita limitação. E eu ia para o risco. E o plano funerário, como ele é mais uma provisão de futuro do risco, porque a pessoa que está adquirindo um plano, poxa, ela está prevenindo no futuro, ela não vai morrer ali, ela não quer morrer e a gente não quer. A gente fala isso, a gente não quer que você parta, para de falar que a gente está aqui para te vender um produto de morte, eu não quero, pelo contrário, eu quero você comigo, caminhando comigo. E eu queria defender isso. E aí fomos escalando, cara. Como que escalava? Contratava até que eu venci a barreira dos 100 funcionários internamente ali, e aí foi um caminho sem volta. Né? Eu falei, ó, cuida de acolhimento, falei com a Viviane, cuida de acolhimento, vou te ajudar nos processos, tentar entender o que é. Nem nessa época não era gestão. Era tentar melhorar a organização para ela poder ter mais tempo de acolher mais pessoas. Que ela não queria sair de dentro do cemitério. Era uma coisa impressionante. Falei, cuida dessa área, acolhe bem as famílias, que eu vou cuidar de quem ainda não está passando por isso, mas quer prevenir. Então eu cuido do plano, você cuida da parte de serviço. Beleza? Alinhados, vamos embora. Então é muito a gente ali, né? Segurando a onda. E aí conseguimos ir crescendo, mas comecei a enfrentar barreiras de posicionamento. Eu não aguentava mais ir para dentro de comunidade, entender como estavam as vendas, entender as dificuldades do vendedor e ver as pessoas passando na rua, e isso acontece até hoje, não tem jeito, mas pessoas fazendo assim. Meu Deus do céu, cara, não é possível que dia que isso vai acabar. Nossa! Pra quem tá só aquilo ouvindo matava, o podcast, o Sérgio fez o sinal da cruz quando as pessoas viam um carro da funerária ou a Metropax, as pessoas faziam o sinal da cruz com receio. Cara, esse mas é o por que você desafio tá do fazendo business. isso, cara? Eu não sou a morte. Para de me enxergar dessa forma. Para de nos enxergar dessa forma. Então eu vi muita necessidade de mudar posicionamento, marca, deixar mais leve, acabar com essas caravans pretas e etc. Com o tempo, óbvio, já ia acabar. Mas a gente foi reposicionando, trazendo elementos, trazendo cor, trazendo vida, trazendo pessoas, sabe? Melhorando os processos comerciais, fazendo mais eventos. Porque o cliente que está comprando para o futuro, ele está vivo, cara. Claro. E ele vai conviver num LTV longo ali com a gente. Né? O LTV dele já é... Na época não tinha dado para mensurar isso, mas se ele vai até a morte, o que vem antes? A vida. Tudo é vida. Vamos viver com esse cara. Era isso que eu pensava. E aí a gente reposicionou a marca, trouxe uma empresa até para mudar também a logo na época, né? Não era marca, não tinha marketing, assim, era marca. A logomarca. E aí ele propôs tirar a pombinha verdinha, fria, não sei o quê, e colocar a estrela. Aí foi, nossa, a estrela e valorize a vida. Ele trouxe essa assinatura, assim. Aí nós falamos, putz...
Minha irmã assustou, eu assustei, mas assustamos de um jeito assim, que massa. É isso. Cara, explica isso aí, valorize a vida. Não, porque vida e tal, e não patinando. Falei, tá bom, vai, tá bom. É isso aí mesmo. Valorize a vida. Legal. Então, depois de assumir esse conceito, ancorar nesse conceito, é que vem o posicionamento. E olha que interessante, vocês tinham muito claro o que e o como, e aí veio o porquê, que é o propósito. Sim. O propósito, ele dá aquela mexida no como a percepção de valor pelas pessoas, por quem vocês são, né? Eu vou olhar esse teu logo aqui. Vai no Instagram. O Instagram, ele é vivo, né? O nosso Instagram é vivo. Eu falo, cara, vamos mostrar que você vai entrar no Instagram de uma... Eu não chamo de funerária, tá? A gente é mais do que isso. Não que as outras sejam menos, mas não é isso. No final do dia, a gente é mais do que isso. A gente é acolhimento, a gente é vida. Então, o Instagram, acho que ele representa isso bem. E cada vez mais a gente investe nisso, nesse posicionamento, porque a gente acredita muito na força desse posicionamento. Então, assim, isso facilitou o nosso trabalho comercial e a gente que tinha um desejo de entrar no digital. Em 2012, 2013, digital era um site. Ter um site e vender lá, um e-commerce. E isso patinou. Até pra você ter ideia, para o cara me entregar um site, ele demorou 2 anos. Você vê como era rápido em 2012, né? 2 anos. Então não saía, eu ficava bravo e tal. Eu falei, não, então vamos acelerar o PAP, vamos melhorar a estrutura de venda ali do call center na época, que hoje é Inside Sales, né? E aí foi. Conseguimos alcançar ali um volume de vendas expressivo, de contratos ativos, né? Uma recorrência. Hoje é praticamente uma assinatura. Né? O cliente está com a gente ali, ele vai pagando, não tem um fim. Ele não está pagando pelo serviço, ele está pagando pela infraestrutura, pela empresa, sabe? Para ter acesso àquela segurança. E aí, curtiu esse corte? Então tá na hora de você compartilhar também o seu amor com a gente, né? Dá a curtida, aquele comentário, mas principalmente não deixa de se inscrever aqui para acompanhar todos os próximos cortes. A gente não vai parar de fazer conteúdo não, mas eu vou parar 3 segundos para esperar você comentar ou assinar a gente. Beleza? Tô te esperando no próximo.